Oi, vamos conversar sobre um assunto que, nossa, tira o sono de muita gente, literalmente, o sono do bebê. Eu sei que esse tema pode trazer muita ansiedade, muita dúvida, então a ideia aqui é organizar o pensamento com um guia que é prático, mas também muito acolhedor. E vamos combinar quem nunca se sentiu exatamente assim. É uma chuva de palpites, né? A avó fala uma coisa, a amiga que já tem filho fala outra, o que a gente lê na internet diz o contrário. É muito fácil se sentir sobrecarregada, perdida e até culpada quando as coisas não saem como a gente imaginava. E é exatamente essa a nossa proposta. Esse material não vem com uma solução milagrosa, um botão mágico que faz o bebê dormir. Ele traz, na verdade, informação de qualidade e, principalmente, acolhimento. A ideia é que cada família encontre o seu próprio ritmo com mais confiança e menos julgamento. Então, vamos lá! O nosso primeiro grande pilar é a rotina. E calma, quando a gente fala em rotina, não é para imaginar um cronograma super rígido com horários militares. Não é nada disso. A proposta é muito mais sobre afeto e segurança. A palavra-chave aqui é previsibilidade. Tenta imaginar, para um serzinho que acabou de chegar a esse mundo, onde tudo é novo, saber o que vai acontecer em seguida traz um conforto gigante. Uma sequência de eventos que se repete com carinho mostra para o bebê que o mundo é um lugar seguro e confiável. E como a gente cria essa previsibilidade no dia a dia? Com pequenas coisas, pequenas âncoras. Deixar a luz do sol entrar de manhã, por exemplo, já ajuda a regular o reloginho biológico. Diminuir as luzes e os barulhos no final da tarde já é um sinal de que o ritmo está diminuindo. E claro, ter um ritual de sono, sempre com os mesmos passos, é como um aviso carinhoso de que a hora de descansar está chegando. Agora, vamos para o nosso segundo conceito, que, olha, é uma ferramenta de ouro para entender o bebê. A famosa janela de sono. Entender isso aqui pode de verdade transformar o dia a dia. Quem nunca, né? Aquele momento clássico em que o bebê está claramente morrendo de sono, coçando os olhinhos, mas em vez de se entregar, ele fica super irritado, chora sem parar e parece que está lutando uma batalha para não dormir. Pois é, isso é um sinal claro de que a janela de sono dele provavelmente já passou. Então, o que é essa tal de janela de sono? É basicamente aquele período de tempo perfeito em que o bebê fica acordado, tranquilo e feliz. Se esse tempo passa, o corpinho dele começa a produzir hormônios de estresse como o cortisol para se manter alerta. E aí, fica muito, mas muito mais difícil fazer ele relaxar e dormir. O segredo é agir um pouquinho antes disso. E como saber a hora certa? O bebê avisa. A maternidade transforma a gente numa espécie de detetive profissional. E aprender a ler esses sinais é a nossa maior ferramenta. O bocejo, esfregar os olhinhos, ficar com aquele olhar meio perdido, no vácuo. Quando uns dois desses sinais aparecem, pronto. É a deixa para começar o ritual de acalmar e colocar para dormir. Olha, essa tabela aqui é uma super ajuda, um ótimo guia para a gente ter uma noção. Mas o mais importante de tudo é lembrar que cada bebê é um universo. A sua observação, a sua intuição vai ser sempre o guia mais preciso. Então, use a tabela como uma referência, mas confie no que está vendo no seu bebê. Agora, vamos falar das sonecas, que são uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E aqui a gente vai precisar quebrar um dos maiores mitos que existem sobre o sono do bebê. Ah, essa frase. Não deixa ele dormir muito de dia, senão vai trocar a noite pelo dia. Com certeza todo mundo já ouviu isso, né? É um palpite clássico que gera uma confusão e uma insegurança enorme. Mas a verdade, gente, é exatamente o contrário. As sonecas durante o dia são essenciais. Elas ajudam a regular os hormônios e evitam que o bebê chegue no fim do dia super cansado e estressado. Um bebê que tira boas sonecas chega para a noite mais calmo, mais tranquilo e pronto para um sono de mais qualidade. Lembrem disso, sono gera sono. E claro, para ajudar nessas sonecas, o ambiente faz toda a diferença. Um quarto mais escurinho, talvez com ruído branco para abafar os barulhos da casa, uma temperatura agradável e, acima de tudo, um ambiente seguro. Sempre. Esses pequenos cuidados convidam para o descanso e ajudam o bebê a relaxar de verdade. Vamos entrar agora num assunto que eu sei pode ser delicado, mas que a gente vai conversar com muito carinho. A relação entre a alimentação e sono. Seja no peito, seja na fórmula, o que importa é a gente ter informação para se livrar da culpa. Essa pergunta carrega um peso enorme, né? É uma das maiores angústias, especialmente para quem amamenta. Existe uma pressão gigante para que o bebê aprenda a dormir sozinho, sem precisar do peito, e isso gera um sentimento de que se está fazendo alguma coisa errada.
Então, a resposta é um gigantesco e sonoro não. Não é errado. Pelo contrário, é um dos mecanismos mais naturais e perfeitos que existem. O leite materno, principalmente à noite, tem melatonina, que é o hormônio do sono. O ato de sugar acalma, o contato pele a pele fortalece o vínculo. Se funciona para vocês, está mais do que certo. E essa comparação é ótima para a gente entender as coisas sem julgamento. O leite materno digere mais rápido, então é natural que o bebê acorde mais vezes. A fórmula, por ser diferente, pode dar intervalos maiores. Percebe? Não tem melhor ou pior, são só características diferentes. Entender isso ajuda a gente a ajustar as nossas próprias expectativas. E no fim do dia, o que importa de verdade é isso. A conexão, o vínculo profundo e seguro não está no rótulo do leite. Está no olhar, no colo, no carinho, na resposta ao choro. Está em estar ali, presente, nutrindo com amor, seja qual for a forma. Estamos chegando na nossa reta final e eu queria fechar abordando algumas daquelas dúvidas que ficam martelando na nossa cabeça, sabe? Para reforçar a ideia de que ninguém está sozinho nesses questionamentos. Essa aqui é, talvez, a pergunta de $1 milhão, a mais polêmica e a que mais gera angústia. A ideia de que o bebê precisa aprender na marra a dormir e que o choro é manipulação ainda é muito forte e causa um conflito interno gigantesco. A nossa abordagem aqui é outra. É a gente entender que o choro de um bebê é comunicação, é um pedido. Deixá-lo sem resposta gera estresse e insegurança. O caminho é sempre do acolhimento. É ensinar com paciência, com presença e com muito amor, construindo uma relação de confiança. E aqui está a grande virada de chave de tudo que a gente conversou. A busca incessante por um bebê de manual que dorme a noite toda desde os 2 meses pode ser uma fonte enorme de frustração. O convite é para a gente mudar o foco. Em vez da perfeição, vamos buscar a conexão, entender e atender as necessidades do bebê e as nossas também. E para fechar, fica essa mensagem que, para mim, resume tudo. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser presente. Maternidade não é sobre acertar o tempo todo, é sobre estar lá, aprendendo, amando, um dia de cada vez, uma noite de cada vez. A presença é o maior e melhor presente. Espero que essa nossa conversa tenha trazido um pouco de luz e principalmente de paz. Obrigada pela companhia.